Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal, Haroldo Lira CE. Graça e paz a todos. Bem-vindos. É sempre um prazer me reunir com vocês aqui, como igreja. Pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que outras pessoas venham ter o entendimento da leitura da Bíblia. Então, abençoados, dando continuidade aqui às nossas leituras da Bíblia com a mente de Cristo, lendo e explicando aquilo que os doutores, os teólogos não entendem e os chamados pastor, bem menos, muito menos. Hoje nós vamos ler aqui Colossenses 2,13, e eu vou fazer uma observação para vocês. Tem um canólogo aí chamado Cícero, que ele sempre entra no canal aí dizendo que eu prego, que eu falo sempre a mesma coisa e que as cartas de Paulo precisam ser lidas, né? Isso é exatamente o que o sistema religioso não faz, que é ler as cartas de Paulo. E que as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, que eles não sabem o que é, a começar por esse enganador aí chamado Cícero. As cartas de Paulo foi a revelação dado por Deus, do qual eles não respeitam, do qual o sistema religioso não respeita e não prega, porque em Paulo não tem doutrina de homens, em Paulo não tem poder para homens, né? E que esse infeliz, ele diz que eu falo sempre a mesma coisa e que as cartas de Paulo precisam ser lidas. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, né, que dentro dessas minhas leituras da Bíblia, com a mente de Cristo, do qual eu venho fazendo, eu já li Romanos 4,25. O analfabeto, Romanos é carta de Paulo, analfabeto. Eu li Hebreus 9,26. Hebreus 9,26, para quem tem o entendimento, é uma carta de Paulo. Muito embora Paulo, ele não assinou. Mas Hebreus, para nós, para quem tem o entendimento da mente de Cristo e pela a sabedoria do qual foi revelado, é Paulo. Hebreus 10:11 de novo, Gálatas 3, 1 e 2, Gálatas, o analfabeto, é uma carta de Paulo. E agora, analfabeto, eu vou ler Colossenses 2,13 a 17. E eu estou fazendo essa observação somente para as pessoas que são eleitas de Deus, que tem um entendimento, que é para saber que Deus, ele só dá o entendimento para quem ele quer. E você diz que não entende nada. Não, tu não entende nada mesmo não, abençoado. Tu não entende nada mesmo não. Porque você ainda está comendo suco. Você ainda está comendo pão. Porque você ainda está adorando o teu pastor. Porque você, o analfabeto, você ainda tem a tua igreja. Então você não vai entender. Isso aqui não é para você mesmo não. Então, eu vou ler Colossenses 2,13 para os eleitos de Deus, abençoado. Para os escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Que são os espíritos, Efésios 1,4. E que vocês que aceitam Jesus
vocês que têm a tua igreja, você que tem o seu pastor e adora mais a criatura do que o Criador, você não entende isso aqui não, abençoado. Você não entende, você diz que é mentira. Entende? Porque o que nós pregamos é as grandezas de Deus. O que nós pregamos é a revelação de Deus. É o poder de Deus, do qual ele já executou. E vocês querem executar, abençoado. Não é para vocês. Então, lendo aqui para os eleitos, olha. Lendo e explicando, né? Sempre lembrando para vocês que a primeira aliança e a segunda aliança ninguém, com exceção dos judeus, foram incluídos na primeira e na segunda aliança. Que eu já expliquei isso para vocês, que esse cãozinho aí diz que eu falo a mesma coisa. E eu quero levar o teu entendimento que a Bíblia é um jornal vencido, do qual é para você ler, é para você entender que você é depois da escatologia consumada e que não é para você praticar nada para você. Por que que existe as igrejas de homens? Por que que existe as empresas de homens dizendo que é a igreja de Deus, que é o santuário de Deus? Por quê? Porque eles pregam aquilo que nunca foi para eles e aplicam em vocês. E virou uma religião. Entendeu, abençoado? Porque o único santuário de Deus que existia como humano, como parede, ele mandou derrubar, abençoado. Ele mandou derrubar. Por quê? Porque ele disse para os discípulos dele: na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar, falando com eles. E quando nós nascemos? Porque quando ele falou isso, ainda era aquele século do qual se consumaria no ano 70. Então, quando nós nascemos nesse século, nós já nascemos como casa de Deus, abençoado. A Bíblia é para tu ler, para tu entender isso. Que quando Jesus de Nazaré falou: na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava falando com eles lá, com os eleitos que existiam na geração dele, e que eles iam ser a morada do Espírito Santo, de Deus. E nós não existia, abençoado. Nós não podemos aplicar isso aqui em nós. Nós devemos entender que quando nós nascemos depois do ano 70, nesse século, nós já nascemos como casa de Deus, como santuário de Deus, abençoado. É isso, a Bíblia é para isso. Não é para você ler e aplicar em você aquilo do qual Deus já fez e que não tem mais nada a ver relacionado à coisa palpável, à coisa visível, à coisa comível, que é só o que esses cães pregam. Então, olha, vou ler para vocês aqui, e eu não tenho pressa, eu estou lendo aqui um capítulo, aí eu leio um versículo, 2 versículos. Por quê? Porque aqui tem entendimento, abençoado. Aqui é a explicação com entendimento. Não é essa macumba aí que é 2 horas só de gritaria. É 2 horas só de ficar rodando igual um peão tonto. Não é essa macumba que está aí fora, chamada de sistema evangélico, do qual é 2 horas de roubo, de assalto. Entendeu? São 2 horas chamando Deus de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. E quem vai fazer são esses ladrão que estão aí diante desses chamado altar. Junto com vocês, que não tem entendimento de nada. Vocês, evangélicos, vocês que não entenderam ainda, né? Que o justo viverá por fé. Então, vocês não são justos com Deus. E Paulo diz lá, em Romanos 1, 16 e 17, que esse analfabeto aí fez 6 anos de faculdade, para não entender de nada, lá diz que
o poder de Deus, não me envergonho do evangelho, Paulo fala lá, Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, a igreja evangélica e todas as outras religiões não têm o poder de Deus. Por quê? Porque não tem evangelho. Só em ter tua igreja, abençoado, tu já não tem evangelho. Só em você ter o teu pastor, você não tem evangelho. Que no evangelho não existe isso. Então, você não tem o poder de Deus, porque o poder de Deus é o evangelho. É você crer. É você ler as cartas de Paulo e entender que quando você nasceu, já nasceu com tudo. Então, é para tu crer. Só mais nada, não é para fazer nada. Então, Paulo diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Se tudo que nós pregamos aí, né? Esse cãozinho aí, esse opositor, esse Satanás, que é o opositor, que não é o Satanás dele, diz que tudo é mentira e diz que a justiça de Deus é o evangelho, pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Então, abençoado, se você não tem evangelho, você não tem o poder de Deus. Você não tem o poder de Deus. E não tem a justiça de Deus. A justiça de Deus não se revela na tua vida, abençoado. Porque você não tem o evangelho. E o evangelho é através da leitura do evangelho para tu ter entendimento. Então, olha, já 12 minutos, Colossenses 2,13, preste atenção nessa leitura, para que vocês tenham o entendimento. Olha, Colossenses 2,13 a 17, Paulo aqui não está falando comigo e não está falando com você, entende, abençoado? E por que, Lira, que Paulo não está falando comigo e não está falando contigo? Porque nós não existia, abençoado. Nós não existia. Isso daqui é o ano 60 e eu não sei qual é o ano aqui, mas é o ano 65, 64. Paulo morreu no ano 68, decapitado por Nero, né? E que nós, os brasileiros, o Brasil não existia, abençoado. Como é que eu vou dizer para tu que Paulo está falando comigo e está falando contigo? Mesmo porque isso daqui é uma carta. Todas as cartas de Paulo têm um destinatário, que são Colossenses, Filipenses, 2 cartas aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Hebreus, entendeu, abençoado? Carta aos Tessalonicenses, e assim sucessivamente. Como tem as cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, que não tem nada a ver conosco também. As cartas de Pedro, de Tiago e de João, abençoado, se refere somente aos judeus, que o teu pastor diz que quando o Tiago fala lá que a fé sem obra é morta, né? E ele vai e aplica em você. Entendeu, abençoado? Isso não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver comigo. Isso é para tu ter o entendimento com quem ele está falando. Ele diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Aí o teu pastor diz que tu é um desgraçado, um condenado. Ele não está falando comigo nem contigo, abençoado. Quando ele diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso, é porque ele estava antes do ano 70, estava antes da escatologia consumada, estava antes da volta de Jesus, que eles estavam aguardando,
e que eles lá, somente os hebreus, conheceram o pecado. E o que é o pecado? O que foi? O que é não, o que foi? O que foi o pecado para Deus e para os judeus era a transgressão da lei, de novo. E o que é a transgressão da lei? A transgressão da lei é você, a tua cidade, ele colocou um sinal para que você pare no vermelho e para que você passe no verde. Você passou no vermelho, você transgrediu a lei, tu vai pagar uma multa. É a mesma coisa, foi passado a lei de Moisés. A lei de Moisés eram 613 mandamentos e ordenanças, do qual somente os judeus tinham que cumprir. Então, quando eles conseguiu fazer um ponto, 2, 3, 4 e tropeçava num, ele era culpado de todos, começava tudo de novo. Então, eles se tornaram transgressores. Eles nunca chegaram a lugar nenhum, que é como os evangélicos, é como os crentes, é como os religiosos. Por quê? Porque os religiosos, né, esse monte de ladrão que tem aí, que prega isso só para roubar, ele te leva para uma coisa que nunca foi para tu e que Deus já aboliu, Deus já acabou, e que ele bota para você fazer, e você nunca consegue nada. Entendeu, abençoado? Essa é a situação do chamado religioso, de uma maneira geral. Especial os evangélicos. Então, abençoado, olha, então a transgressão da lei era o não cumprimento da lei. É você não cumprir a lei. A nossa lei tem o nosso país tem uma lei. Quando você não cumpre a lei, né, você é preso. A lei diz que tu não pode roubar. Se você rouba, você é preso. Você transgrediu a lei. Entende, abençoado? Se diz que tu não pode matar, se tu mata, tu vai preso. Que o cão guloso, né? Esses religiosos, de uma maneira geral, quando você diz que nós já somos sem pecado, que nós somos abençoados, que nós somos batizados, que nós não precisamos fazer mais nada, né? Porque Deus já fez e é só para você crer. A primeira coisa que o crente pergunta, então eu posso matar? Pode. Você pode matar, abençoado. Isso não tem nada a ver com Deus. Tu pode matar, tu pode roubar, tu pode se prostituir. Entendeu, abençoado? Tu pode fazer o que tu quiser, abençoado. Só que a polícia vai te prender, abençoado. Tu vai preso. Isso é obra da carne. De novo, Gálatas 5:19 em diante. Não tem nada a ver com Deus. Então, olha. 18 minutos. Colossenses 2:13. Paulo falando aos Colossenses, tá? Não tá falando com você nem comigo. De novo. Então, Paulo diz assim, ó. Paulo tá trazendo a revelação do mistério que estava oculto de todas as gerações, que era a graça, que era o ministério do Espírito. Adorar somente em Espírito e verdade. Que Paulo está trazendo para os Colossenses. E eu, agora, estou levando a vocês. Vocês, os eleitos, vocês que vão entender. Não sei quando. Mas se for eleito, vai entender. E se eu não entender, Lira, você não vai deixar de ser filho. Só que você não vai reinar em vida e em perfeita vitória. Tu vai viver como escravo dos ladrão que estão aí te roubando e que você não entende. Simplesmente. Colossenses 2:13, falando com eles. E a vós outros, que estavas mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Então, abençoado, olha, Paulo aqui está falando com eles lá, né? Está falando com os colossenses e está levando a mensagem para ele lá, né? Está levando a mensagem da revelação que estava oculta. Então, abençoado, Paulo está levando ao entendimento dele lá, dos colossenses, né? Que eles que estavam mortos pela transgressão e pela incircuncisão da carne, que Deus já tinha dado vida a ele e que perdoou todos os delitos dele. Entende, abençoado? Que o teu pastor diz o quê? Que tu é um pecador, é um desgraçado, é um condenado. Então, antes do ano 70, Paulo já está revelando a eles aqui que para Deus eles não tinham mais delito nenhum. Que Deus e que eles estavam mortos espiritualmente, né? Na transgressão da carne, né? Na transgressão da carne, pela a incircuncisão da carne. Quem era os incircuncisos na carne no tempo de Paulo? Os gentios, que não somos nós, tá? Nós nunca fomos gentios. Por que, Lira? Porque nós somos, depois do ano 70, de novo, somos dessa geração, desse século, e que quando nós nascemos, há quase 2000 anos, já não existia mais gentio. Os gentios foram somente aqueles que estavam separados da comunidade de Israel. Aqueles gentios que existiam, que eram os estrangeiros, que não eram judeus. E depois do ano 70, acabou. Acabou gentio, acabou escravo, acabou judeu, acabou homem e mulher. E passou a ser o quê? A Israel celestial, abençoado. A Israel celestial. Somente os espíritos, somente os eleitos de Deus. Entende, abençoado? Então, ele diz, olha, e a vós outros que estava mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Então, eles lá, né, eles eram transgressores por causa da carne, da incircuncisão da carne, e que eles estavam mortos espiritualmente. Então, quando Jesus morreu, né? Quando ele morreu, eles que estavam mortos, né? Eles que estavam mortos espiritualmente, quando ele ressuscitou, ele deu vida a eles. Deu vida como, Lira? Espiritualmente, abençoado. A carne de nada se aproveita. Tudo da Bíblia aqui se refere ao Espírito. Você tem que entender espiritualmente. Que são coisas difíceis de vocês entender por causa do pão e por causa do suco. Então, olha, então eles estavam mortos e ele deu vida a ele, e além de dar vida espiritualmente, perdoou todos os delitos. Todos os delitos que havia sobre eles, sobre os gentios, né? Ele deu vida. Ele perdoou e deu vida juntamente com ele, quando ele ressuscitou. E no 14 ele diz, olha, tendo cancelado o escrito de dívida. Como é, abençoado, que Deus diz aqui, né? Que ele perdoou todos os delitos. E no 14 ele diz que cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Quando o Paulo diz que era contra nós, Paulo está se incluindo, não está incluindo nós, abençoado. Que esse teu abestado aí,
Esse teu analfabeto que fez 6 anos de faculdade, né? Quando ele vai ler isso daqui, ele diz... Aliás, ele não lê, né? O pior é que ele não lê. Se ele fosse ler, ele te incluía no meio. Olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Contra nós quem? Contra eu, contra tu? Não, nós não existia, abençoado. Paulo, quando ele fala contra nós, é porque Paulo está se incluindo. Então ele está dizendo, olha, os escritos de dívida que nós tínhamos, vocês colossenses e eu, judeu, eu, Paulo, olha, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra eles, e que constava de ordenança, o que era ordenança? 613 mandamentos e ordenança. Então Paulo está dizendo que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Olha, o mandamento e as ordenanças, né, da lei de Moisés era prejudicial para eles, que o teu pastor aplica isso em tu. E que Deus, né, ele perdoou todos esses mandamentos e ordenanças, ele cumpriu, ele perdoou eles e ele aboliu. Ele aboliu e pois sim, é a primeira aliança. Que o teu pastor só prega a primeira aliança. O teu pastor só prega mentira, abençoado. Jesus de Nazaré não existe mais. Deus de Israel não existe mais, que esse teu Satanás, ele só prega essas coisas. E que vocês, abençoados, vocês não lê Bíblia. E quando a palavra chega na tua boca, não entra no teu coração, porque você diz que tudo é mentira. E essa palavra que Paulo diz que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que entra na nossa mente, né? Vocês não aceitam. Vocês aceitam o pastor falar macumba. Vocês aceitam o pastor falar mentira. Por quê? Porque você não crê, abençoado. Você não crê. Você não crê no evangelho. Você crê no teu pastor. E eu tenho que falar, abençoado. Eu tenho que falar porque não estou mentindo. É uma verdade. Então, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, isso daqui, Paulo está falando, tá falando de mandamentos e ordenanças da lei de Moisés, e que isso daqui nunca teve nada com nós, porque nós não existíamos, abençoado. Nós não existíamos. E quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Só para crer, que vocês não creem. Então, aqui no 15, olha, 15, e despojando os principados e as potestades. Então, aqui, né, somente nessa passagem aqui de Colossenses 2, 13 a 17, fala de todas as coisas que Deus já fez, abençoado. Que o teu pastor diz que é mentira, junto com vocês, e que vocês continuam praticando isso daqui, chamando Deus de mentiroso. Então, Paulo diz a eles lá, Colossenses 2,15, e despojando os principados e potestade. Você sabe o que é principados? Não sabe, pessoal, tu não sabe. Principados são os poderes religiosos da época, os sumos sacerdotes, os pastores, que continuam esses cães aí. Então, Deus, né? Ele pegou todos eles lá, todo principado e potestade, que era poder, tá? Olha, e despojando os principados, ele despojou, ele eliminou, ele acabou todo o principado e as potestades, que era os poderes religiosos da época.
Entendeu, abençoado? Olha, principado é príncipe e potestade é poder. Então, se refere ao governo da época, aos principados e às potestades, ou seja, os poderes religiosos, porque aqui está se tratando de coisas celestiais. Não está falando aqui de governo do Bolsonaro, nem governo do Trump, nada disso. Nós estamos falando aqui da região celestial. Então, principados e potestades são poderes, são governo religiosos da época, que era o que? Era o santuário que ele mandou derrubar. Entendeu, abençoado? 16. Então, lendo de novo, né? Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, os cães gulosos da época, publicamente o expôs ao desprezo, ó, triunfando deles na cruz. Então, na cruz, né? Na cruz, Deus, ele espiritualmente, né? Ele pôs fim tudo aquilo lá, toda a lei de Moisés, toda aquela macumba que o cara fazia lá, dizendo que estava orando e que Deus tinha mandado dizer, né? Como esses cães faz hoje. Tudo isso espiritualmente acabou. Entendeu, abençoado? Espiritualmente na cruz. Telestai, não está tudo consumado, não há mais nada a fazer. Espiritualmente estava tudo feito. E como Mateus 24:34 dizia que não passaria tudo daquela geração, e que aquela geração ainda não tinha acabado, então se manteve de pé o santuário de homem, o santuário feito por mão de homem, do qual ele nunca entrou, do qual ele não entra, do qual ele nunca entrou, né, e nem entra, se manteve de pé. Até quando, Lira? Até o ano 70, com o cumprimento de Daniel 9:24, do qual ele, o general Tito, que seria o príncipe de um povo, do general Vespasiano, né, que era o imperador da época. No ano 70, ele invadiu Jerusalém, derrubou o templo, e os principados e potestades, juntamente com a coja dele lá, foram tudo mortos pelo general Tito, tá, abençoado? Então, esses cães que estão aí, né? Tudo isso daqui que Deus já pôs sim, eles trazem de volta e aplicam em vocês. E que o nosso dever aqui, abençoado, é pregar a verdade, para ver se vocês se mancam e deixam de chamar Deus de mentiroso. Entende? E que nós não podemos botar isso na tua cabeça de cabeça dentro. Somente o Espírito Santo que já habita em você é que vai dar entendimento de que você é um filho de Deus, e que você vai entender e vai sair dessa macumba como eu saí. Colossenses 2:17. Aliás, Colossenses 2:16. Olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Paulo aqui está pregando para eles lá, né, para o Colossenses, e está dizendo, olha, ninguém pode falar, ou reclamar, ou julgar. O que é julgar? O que é ser árbitro? É ser juiz. É a pessoa querer te julgar. Então, Paulo está dizendo, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Paulo está se referindo, né, à lei de Moisés, do qual na cruz ele acabou. Ele pôs sim. Entendeu, abençoado? Do qual ele cancelou o escrito de dívida que constava de mandamentos e ordenanças. Comer pão, comer suco,
guardar sábado, a lei de Moisés, o antigo pacto. Então, Paulo diz, olha, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, falando lá da sete, porque eles lá viviam de festa, né? Como vive hoje, ou lua nova, ou sábado. A lei de Moisés, falando da lei de Moisés. 17, olha, porque tudo isso do qual esses cães aplicam em vocês, né? Tem sido sombra, foi sombra para os judeus das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é a igreja. O corpo é o de Cristo. O corpo olha, porque o corpo é de Cristo. E quem é o corpo? A igreja. E quem é a igreja? Nós. Por que nós somos a igreja? Porque a igreja é a casa de Deus. Como assim, Lira? Se tu acabou de dizer que ele não entra em santuário feito por mão de homem. Exatamente, abençoado. É a casa de Deus, são vidas compradas por ele na cruz, e que é a casa dele. Ele habita em nós, ele mora em nós. Nós somos a casa de Deus, somos a igreja. Que isso é coisa difícil de tu entender, porque você adora o teu cão, tu adora a tua igreja, tu adora o pedaço de pão, tu adora o suco. E é para você adorar, abençoado, somente Deus em espírito, em verdade, crendo que ele já fez todas as coisas, no teu espírito, abençoado. De novo, a carne vai para o inferno, para o Sheol, para o cemitério. Não serve de nada, abençoado, nem para churrasco. É para tu crer que você é filho de Deus espiritualmente, abençoado. E aqui tu é filho do marido da tua mãe, que coisou com ela, e aí é uma junção, uma relação sexual do homem e uma mulher, nasceu o homem terreno, abençoado, o homem exterior. Acorda, abençoado. Deus não tem nada a ver em você matar, em você roubar, e você e você subir monte, descer monte, e você comer suco. Deus não tem nada a ver com isso, abençoado. Isso é coisa para carne. Isso é coisa para carne, abençoado. Tu tomar banho na piscina do teu ladrão é coisa para carne. Tu comer pão e comer suco, daqui a pouco tu vai obrar. Vai pro banheiro, vai jogar fora. Não tem nada a ver com o espírito. Tu aceitar Jesus não tem nada a ver com o espírito, abençoado. Isso é a carninha friboi ativada e para tu ser roubada pelo teu pastor. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Escolheu o que, Lira? Os espíritos, os filhos dele. Cai desse cavalo, abençoado. Cai desse cavalo, que tu não aceita Jesus coisa nenhuma. Então, abençoado, olha. Vou findar aqui 38 minutos. Lembrando para vocês, né, que a nossa função aqui é tentar te levar o entendimento da leitura da Bíblia, né? Para você saber que a Bíblia é um jornal vencido, né? É um livro, são uma coleção de livros históricos, né? Do qual tudo já está consumado e que você não pode querer praticar nada da Bíblia. Não é para você praticar absolutamente nada da Bíblia, abençoado, na tua carne. É para você viver por fé, no que está escrito, que está dizendo que a obra de papai foi feita em 7 dias e que ele se manifestou como Deus de Israel como Espírito, como Jesus de Nazaré como carne, e que depois de tudo isso, ele passou a ser um. Não tem mais Deus de Israel, não tem mais Jesus de Nazaré,
e não existe mais filho. É Deus Pai, é único Espírito já morando em nós, na casa de Deus, na igreja de Deus, abençoado. É para você viver por fé nisso. Não é para você ter igreja, abençoado. Quando tu diz que tu tem igreja, tu diz que ele é mentiroso. Que a igreja dele não é você. Que a igreja dele não é espiritual. Que tudo que ele fez não adiantou de nada. Que o teu cãozinho, né? Ele não vai pregar isso nunca, abençoado. Porque ele quer você como escravo da igreja dele. Para quê? Para te roubar 10% do salário. Para quê? Para montar outras igrejas. Para comprar outras emissoras de rádio. Para comprar outras emissoras de televisão. Para comprar cada vez mais boi. Para comprar casa nos estates. Entendeu, abençoado? E para manter você escravo da bancada dos evangélicos. Então vocês são escravos dos homens e nada de Deus, abençoado, nada de Deus. Por isso que o evangélico, o católico, o religioso, ele morre e não chega a lugar nenhum, abençoado. Não chega a lugar nenhum, abençoado. E não vai chegar nunca. Porque você já chegou. Os eleitos já chegou, abençoado. Já chegou em tudo. Porque ele já fez tudo. Você está na palma da mão do Pai, nada pode te arrebatar. Tu vai para o monte buscar Deus. Ele diz que uma mulher grávida pode abandonar o seu filho amamentando, mas ele jamais abandonará o seu filho. E tu vai para a igreja com medo de perder a salvação. Entendeu, abençoado? O engano. Ou seja, vocês vivem atrás daquilo que você já tem. E o pastor vive te roubando tudo que tu tem, abençoado. Graça e paz.